A Lei, escrito por Frédéric Bastiat e narrado por Miguel Dias. A lei pervertida. E com ela, os poderes de polícia do Estado também pervertidos. A lei, digo, não somente distanciada de sua própria finalidade, mas voltada para a consecução de um objetivo inteiramente oposto. A lei transformada em instrumento de qualquer tipo de ambição, ao invés de ser usada como um freio para reprimi-la. A lei servindo à iniquidade, em vez de, como deveria ser de sua função, puni-la. Se isto é verdade, trata-se de um caso muito sério, e é meu dever moral chamar a atenção de meus concidadãos para ele. A vida é um dom de Deus. Recebemos de Deus um dom que engloba todos os demais. Este dom é a vida. Vida física, intelectual e moral. Mas a vida não se mantém por si mesma. O Criador incumbiu-nos de preservá-la, de desenvolvê-la e de aperfeiçoá-la. Para tanto, proveu-nos de um conjunto de faculdades maravilhosas e nos colocou no meio de uma variedade de recursos naturais. Pela aplicação de nossas faculdades, a esses recursos naturais, podemos convertê-los em produtos e usá-los. Este processo é necessário para que a vida siga o curso que lhe está destinado. Vida, faculdades, produção e, em outros termos, individualidade, liberdade, propriedade. Eis o homem. E, apesar da sagacidade dos líderes políticos, estes três dons de Deus precedem toda e qualquer legislação humana e são superiores a ela. A vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples facto de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo facto de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. O que é a lei? O que é então a lei? É a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Cada um de nós tem o direito natural, recebido de Deus, de defender sua própria pessoa, sua liberdade, sua propriedade. Estes são os três elementos básicos da vida, que se complementam e não podem ser compreendidos um sem o outro. E o que são nossas faculdades senão um prolongamento de nossa individualidade? E o que é a propriedade senão uma extensão de nossas faculdades? Se cada homem tem o direito de defender, até mesmo pela força, sua pessoa, sua liberdade e sua propriedade, então os demais homens têm o direito de se concertarem, de se entenderem e de organizarem uma força comum para proteger constantemente esse direito. O direito coletivo tem, pois, seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no direito individual. E a força comum, racionalmente, não pode ter outra finalidade, outra missão que não a de proteger as forças isoladas que ela substitui. Assim, da mesma forma que a força de um indivíduo não pode legitimamente atentar contra a pessoa, a liberdade, a propriedade de outro indivíduo, pela mesma razão, a força comum não pode ser legitimamente usada para destruir a pessoa, a liberdade, a propriedade dos indivíduos ou dos grupos. E esta perversão da força estaria, tanto num caso como no outro, em contradição com nossas premissas. Quem ousaria dizer que a força nos foi dada, não para defender nossos direitos, mas para destruir os direitos iguais de nossos irmãos? E se isto não é verdade para cada força individual, agindo isoladamente, como poderia sê-lo para a força coletiva, que não é outra coisa senão a união das forças isoladas? Portanto, nada é mais evidente do que isto. A lei é a organização do direito natural de legítima defesa. É a substituição da força coletiva pelas forças individuais. E esta força coletiva deve somente fazer o que as forças individuais têm o direito natural e legal de fazerem. Garantir às pessoas as liberdades, as propriedades, manter o direito de cada um e fazer reinar entre todos a justiça. Um governo justo e estável. E se existisse uma nação constituída nessa base, parece-me que a ordem prevaleceria entre o povo, tanto nos factos quanto nas ideias. Parece-me que tal nação teria o governo mais simples, mais fácil de aceitar, mais económico, mais limitado, menos repressor, mais justo e mais estável que se possa imaginar, qualquer que fosse a sua forma política. E sob tal regime, cada um compreenderia que possui todos os privilégios, como também todas as responsabilidades de sua existência. Ninguém teria o que reclamar do governo, desde que a sua pessoa fosse respeitada, seu trabalho livre e os frutos de seu labor protegidos contra qualquer injustiça.
Se felizes, não teríamos de atribuir tão pouco ao governo nossos deveres, da mesma forma que nossos camponeses não lhe atribuem a culpa da chuva de granizo ou das geadas. O Estado só seria conhecido pelos inestimáveis benefícios da segurança proporcionados por esse tipo de governo. Pode-se ainda afirmar que, graças à não intervenção do Estado nos negócios privados, as necessidades e as satisfações se desenvolveriam numa ordem natural. Não se veriam mais as famílias pobres buscando instrução literária antes de ter pão para comer. Não se veria a cidade povoar-se em detrimento do campo ou o campo em detrimento da cidade. Não se veriam os grandes deslocamentos de capital, de trabalho, de população provocados por medidas legislativas. As fontes de nossa existência tornam-se incertas e precárias com esses deslocamentos criados pelo Estado. E, ainda mais, esses atos agravam sobremaneira a responsabilidade dos governos. A completa perversão da lei. Infelizmente, a lei nem sempre se mantém dentro de seus limites próprios. Às vezes, ultrapassa-os, com consequências pouco defensáveis e danosas. É o que aconteceu quando a aplicaram para destruir a justiça que ela deveria salvaguardar. Limitou e destruiu direitos que por missão deveria respeitar. Colocou a força coletiva à disposição de inescrupulosos que desejavam, sem risco, explorar a pessoa, a liberdade e a propriedade alheia. Converteu a legítima defesa em crime para punir a legítima defesa. Como se deu esta perversão da lei? Quais foram as suas consequências? A lei perverteu-se por influência de duas causas bem diferentes: a ambição estúpida e a falsa filantropia. Falemos da primeira. A tendência fatal da humanidade. A autopreservação e o autodesenvolvimento são aspirações comuns a todos os homens. Assim, se cada um gozasse do livre exercício de suas faculdades e dispusesse livremente dos frutos de seu trabalho, o progresso social seria incessante, ininterrupto e infalível. Mas há ainda outro facto que também é comum aos homens. Quando podem, eles desejam viver e prosperar, uns a expensas dos outros. Não vai aí uma acusação impensada proveniente de um espírito desgostoso e pessimista. A história é testemunha disso pelas guerras incessantes, as migrações dos povos, as perseguições religiosas, a escravidão universal, as fraudes industriais e os monopólios dos quais os seus anais estão repletos. Esta disposição funesta tem origem na própria constituição do homem, no sentimento primitivo universal, invencível, que o impele para o bem-estar e o faz fugir da dor. Propriedade e expoliação. O homem não pode viver e desfrutar da vida a não ser pela assimilação e apropriação perpétua, isto é, por meio da incessante aplicação de suas faculdades às coisas por meio do trabalho. Daí emana a propriedade. Por outro lado, o homem pode também viver e desfrutar da vida assimilando e apropriando-se do produto das faculdades de seus semelhantes. Daí emana a expoliação. Ora, sendo o trabalho em si mesmo um sacrifício, e sendo o homem naturalmente levado a evitar os sacrifícios, segue-se daí que, e a história bem o prova, sempre que a expoliação se apresentar como mais fácil que o trabalho, ela prevalece. Ela prevalece sem que nem mesmo a religião ou a moral possam, nesse caso, impedi-la. Quando então se freia a expoliação? Quando se torna mais árdua e mais perigosa do que o trabalho. É bem evidente que a lei deveria ter por finalidade usar o poderoso obstáculo da força coletiva contra a funesta tendência de se preferir a expoliação ao trabalho. Ela deveria posicionar-se em favor da propriedade contra a expoliação, mas geralmente a lei é feita por um homem ou uma classe de homens. E como os seus efeitos só se fazem sentir se houver sanção e o apoio de uma força dominante, é inevitável que, em definitivo, esta força seja colocada nas mãos dos que legislam. Este fenómeno inevitável, combinado com a funesta tendência que constatamos existir no coração do homem, explica a perversão, mais ou menos universal, da lei. Compreende-se então porque, em vez de ser um freio contra a injustiça, ela se torna um instrumento da injustiça, talvez o mais invencível. Compreende-se porque, segundo o poder do legislador, ela destrói, em proveito próprio e em diversos graus, no resto da humanidade, a individualidade através da escravidão, a liberdade através da opressão, a propriedade através da expoliação.
Vítimas da expoliação legal. É próprio da natureza dos homens reagir contra a iniquidade da qual são vítimas. Então, quando a expoliação é organizada pela lei, em prol das classes dos que fazem a lei, todas as classes expoliadas tentam, por vias pacíficas ou revolucionárias, participar de algum modo da elaboração. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.